Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast especial do Opinião Segura, aqui diretamente do ILAB Segurança 2025, no Centro de Convenções Brasil 21, um evento organizado pelo Concesp que transformou nesses dias Brasília como a capital da segurança pública. Afinal, temos aqui reunidos os principais agentes, atores e decisores da segurança pública brasileira. Temos a honra de receber aqui no podcast a nossa querida amiga Joyce, que é agente de trânsito e que vai poder falar um pouco sobre a sua experiência no Detran e também sobre uma temática que é muito importante e tem a ver com aquilo que a gente desenvolve aqui. Seja muito bem-vindo, Joyce. Uma satisfação imensa tê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Inclusive foi congressista aqui, né? É importante, né, saber que um evento como esse ele é importante e interessante porque dá o poder de fala para todos os atores do sistema de segurança pública e não poderia ser diferente com os nossos amigos do Detran, que é uma presença cativa na nossa Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Tem um trabalho muito aproximado, sobretudo com a Polícia Militar, né, do Distrito Federal, e ela vai poder falar um pouco sobre comunicação social, obviamente não só no âmbito do Detran, mas também de tudo aquilo que a gente faz no campo da segurança pública. Até ela me confidenciou aqui que já foi professora da nossa Academia de Polícia Militar no curso de formação de oficiais, não foi, Joyce? Sim, eu estive como professora de oratória no CFO 23. E foi uma grata satisfação estar ali e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com os colegas da Polícia Militar. E Joyce, sobretudo nos tempos correntes, com as mídias, com as redes sociais, né, em que todo cidadão ele pode ser um agente propagador, e eu espero que seja de informações credíveis, né, e assim acontece também com o servidor da segurança pública, que pode vender a imagem institucional, passar também um pouquinho do dia a dia do que acontece nas ruas, né, durante a atividade policial, e a gente percebe que a população, de modo geral, gosta muito de consumir esses conteúdos, porque são originais e revelam a realidade do profissional de segurança pública, né? Então, eu vou aproveitar aqui e já perguntar para a Joyce como é que ela enxerga essa relação do servidor de segurança pública com as redes sociais e como, de certa forma, ele pode atuar para não ferir os regramentos administrativos e, obviamente, também não expor a instituição, né, Joyce? Isso. Esse aí é um pedacinho do media training que a gente costuma fazer junto às autoridades, os porta-vozes, né? E é o social media training. Como é que o servidor público ele se porta nas mídias dele para não chegar a interferir a imagem da instituição. Então, ele se porta de forma a colaborar, né, com uma imagem positiva da instituição dele. Porque, veja, ele não se despe da função pública, mesmo sendo uma mídia social dele que seja fechada. Os seus vizinhos, os seus amigos, né, os seus parentes, sabem que você é servidor público e representante daquela instituição. Então, eu vou dar algum exemplo aqui da minha vivência como agente de trânsito. Não faz nenhum sentido eu estar trabalhando para a segurança no trânsito, né, para que as pessoas não bebam e assumam a direção do veículo, por exemplo, e eu colocar na minha mídia social eu dirigindo e bebendo. Então, isso contradiz com os valores da minha instituição, a instituição que eu represento. Então, uma pessoa que assim se porta nas mídias sociais dela, ela pode ter aí consequências, né? Responder administrativamente, responder penalmente. E isso é uma questão muito tênue, porque as pessoas falam assim, no dia de folga, ela está na mídia social fechada dela, ela não teria esse direito de expressão. O servidor público tem uma série de regramentos, então ali, como servidor público, ele precisa ter uma série de cuidados que outras pessoas não teriam. Mas também nas instituições privadas, tem esse tipo de regra dentro do Código de Ética, não é só dentro do serviço público. Então, é muito interessante falar de comunicação, né, que envolve a nossa vida, né, tanto laboral quanto particular. E comunicação é uma coisa que eu gosto demais de falar e que bom que estamos aqui podendo falar um pouquinho disso. E Joyce, você falou muito bem, né? Nós que
querendo ou não, nos utilizamos das redes sociais, uma rede aberta, e querendo ou não, nos utilizamos dela para, de certa forma, vender as nossas ideias, estamos no fio da navalha, porque temos que ter muito cuidado. Sobretudo quando a gente tem uma quantidade razoável de seguidores, embora o impacto de uma informação incorreta, se for para uma pessoa inadequada, já teve um resultado desastroso. Mas, obviamente, quando você tem muitos seguidores, isso se potencializa, né? Então, você usou o exemplo, eu sou coronel da Polícia Militar, obviamente, tenho que velar por aquilo que eu transmito para o meu público, porque, querendo ou não, na minha bio está lá que eu sou coronel de polícia. Eu tenho, hoje, quase 220 mil seguidores, então eu falo com 220 mil pessoas ou mais, né? Eu tenho uma audiência, por exemplo, hoje de 10 milhões de visualizações mês. Então, são 10 milhões de visualizações daquilo que eu postei. Mais de 5 milhões de pessoas alcançadas, né? É tanto que, se a gente for observar, eu atinjo em um mês uma quantidade de pessoas e de perfis maior do que a população do DF, se considerar algumas adjacências. Então, olha a responsabilidade que eu devo ter quando eu coloco um post ou um vídeo, e isso pode até viralizar, porque acontece também. Nós temos alguns vídeos, eu tenho um vídeo que já passou de 10 milhões e vários vídeos que passaram de 1 milhão de visualizações. Então, há que se ter o devido cuidado. Graças a Deus, eu tenho quase 6 anos de redes sociais e nunca tive nenhum problema de natureza civil, administrativa ou criminal em virtude das postagens que eu faço, que, obviamente, tem um cuidado. É lógico que também sou do direito, mestrado, doutorado em direito, então conheço um pouco as leis, sei dos limites que eu tenho. Também fui de corregedoria quase uma década na corregedoria da Polícia Militar. Então, ando com muito cuidado. Não estou dizendo que eu nunca errei, possa ter até errado, né? Ninguém é perfeito. Mas eu tenho procurado me utilizar bem, vendendo bem a minha instituição, e é justamente por isso que eu estou aqui convidado para ser host de um podcast, num evento importante como esse, por conta do trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais e, pelo menos eu acho, a credibilidade que eu transmito, afinal, não estaria aqui. Como também a Joyce, ela não estaria aqui na minha frente sendo entrevistada, não teria sido convidada para ser congressista de um evento como esse, não teria sido também convidada para, em uma ocasião específica, ser professora de oratória para os nossos oficiais, se ela não te comprovasse, de certa forma, não só um domínio técnico profissional, mas uma responsabilidade na condução das suas ideias, né? Porque é através da nossa fala, das nossas redes sociais, das nossas comunicações que a gente transmite ao outro aquilo que a gente pensa sobre as coisas, né, Joyce? Isso mesmo, coronel. E assim, além da responsabilidade que o senhor falou que é enorme, né, dentro de tantas pessoas que o seu canal atinge, eu penso também na responsabilidade de estar influenciando essas pessoas. Então, assim, num um aspecto bem menor do que o seu alcance, mas eu, como instrutora, eu penso que ali, né, dentro dos servidores públicos que nós estamos formando, né, nós estamos instruindo para a oratória, né, para o media training, você está deixando ali uma sementinha, é um servidor que vai levar aquilo, que pode até multiplicar aquele conhecimento, e esse é o nosso objetivo, da construção do conhecimento. Isso a gente faz de forma conjunta, como foi falado aqui muito bem no ILAB, né, que a gente faz isso de forma integrada, e essa palavra vai ser a que eu vou levar desse congresso, né, a integração que precisa ter e está tendo de forma excelente entre as forças, o que nos deixa muito feliz. Joyce, é interessante a gente também mencionar, porque hoje todos nós precisamos nos comunicar. E como servidores da segurança pública, invariavelmente você vai se colocar em condições em que você vai ter que fazer uso da sua palavra, argumentando a sua ação. Seja para um cidadão que vai chegar, no caso do agente de trânsito, perguntando por que você me multou, e acabou o tempo do quê? Eu multei porque eu quis. Não existe mais isso. Eu fiz isso porque quis. O policial militar, o comandante, eu tirei o policiamento daquela localidade porque eu quis. Não. Eu tenho que saber argumentar e motivar a minha ação
para o cidadão que tem o direito de ter uma informação do Estado. Ao mesmo tempo, você, como agente, pode se deparar com uma situação em que é chamado a dar uma entrevista e que hoje as instituições, sobretudo do Distrito Federal, que são instituições democráticas, abertas, permitem aos seus servidores, e é por isso eu não conheço tanto o trabalho da Joyce, mas creio que muito do trabalho dela é justamente formar os agentes para que todos eles tenham capacidade de falar pelo Detran. Sobretudo, os nossos colegas do Detran, que estão na rua todos os dias, são abordados. Hoje, quem acompanha as mídias, né, os jornais locais, sempre vai ter, durante o dia, nos principais meios de comunicação, um colega de trânsito falando. E é uma responsabilidade muito grande, porque a depender de uma palavra mal colocada que vai ser interpretada de maneira inadequada, pode dar aso a inúmeros problemas para não só aquele agente, como até para o gestor da instituição. Já vimos isso acontecer em algumas instituições, né, Joyce? Exatamente. Eu falo assim, que uma palavra dita, para onde ela vai, qual o alcance dela, eu brinco com os alunos, falo assim, qual que seria o alcance? Pode ser extraplaneta Terra? Dependendo do ator e da arte, eu brinco com eles que lá na estação espacial o pessoal vai falar assim, Brasil, um agente em Brasília fez isso e falou isso, então pode dar uma crise, né, que é uma crise estadual, pode dar uma crise nacional, pode dar uma crise internacional. Sobretudo em Brasília, né? Que a gente tem aqui. Primeiro, que todo mundo aqui é autoridade. Estamos no Nós centro do temos poder. todos os poderes constituídos e representatividades diplomáticas aqui. Perfeito. Então, a depender da fala, né, da postura de um representante público, sim, pode virar uma grande crise institucional. E é isso que a gente não quer, porque o domínio da comunicação, o domínio da oratória, eu falo também que pode ser muito além de vários diplomas. Claro. Você tem diplomas, mas e conseguir colocar o conhecimento que você detém para fora, passar aquele conhecimento. Dominar a técnica de oratória, respiração, mas você pode não ter conteúdo, você pode, às vezes, não ter bom senso, você pode estar com algum problema até de ordem psíquica que vai alterar sobre muito e consideravelmente o que você vai falar, né? Isso, então, assim, a oratória é fundamental para todos os dirigentes, todos os chefes de área, né, todos os gestores. É fundamental que a pessoa consiga se fazer entender, levar o seu discurso, levar a sua mensagem da forma como ela entende, porque a sua mensagem é o que o outro entende, na verdade. E hoje, na época da imagem, até isso a gente treina. Como é que o porta-voz deve se portar? Ele treinou a mensagem dele, mas como é que ele está visivelmente ali, a expressão facial, o gestual dele, o corpo fala. Então, são tantos detalhes, e o que a gente mais quer aqui dentro, né, do governo do Distrito Federal, na minha realidade, é formar o porta-voz para bem representar a instituição. Isso fica bem com a população, né, porque traz uma credibilidade. Se eu falo olho no olho, né, se eu não tenho nada a negar para a população, eu levo uma mensagem mais honesta possível, isso fica visível, né, para o meu espectador. Então, a gente trabalha, eu sou uma apaixonada da área de comunicação. E, enfim, estamos aí há 15 anos trabalhando com comunicação e eu quero que isso siga muitos e muitos anos ainda, que eu acho que tem chão pela frente. Joyce, assim, sobretudo no material, né, no papel e na função, porque seja o policial militar, seja o agente de trânsito, a gente incomoda, a gente notificar, ninguém gosta de ser notificado, eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta de ser chamado a atenção, de dizer, você não pode estar aí, você tem que ir para ali, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser incomodado na sua residência quando o vizinho, né, faz uma reclamação de som alto, né? Então, quando esse profissional ele entra em contato com a pessoa que já está meio que fechado à comunicação com você, porque ela está chateada com você. Então, a necessidade de um domínio na comunicação e na fala, e na argumentação, ela se potencializa, porque há a necessidade de você tentar estabelecer uma comunicação
com aquela pessoa que está do outro lado, até por dever de ofício, porque nós somos obrigados. Eu não posso. Uma coisa é eu estar no mercado, fazendo as minhas compras, e uma senhora me faz uma pergunta, uma indagação sem sentido, e eu não vou nem responder, vou virar as costas e vou embora. Você, como um agente do Estado, até por uma fala não muito adequada do cidadão, você não pode virar as costas e ir embora, porque dependendo da forma com que você se manifesta, você não precisa falar. O corpo fala, os gestos falam. Então, há uma necessidade muito maior, né? Os colegas do Detran têm esse constante ataque, né? E aí, assim, vou dar um exemplo. Eu tento dar a ênfase a todas as instituições de segurança pública, como os nossos colegas do trânsito. Posto sempre, faço postagens sempre de imagens, de ações da PRF, por exemplo. E aí leio os comentários. E nos comentários fica muito claro algumas falas no sentido de atacar, mencionando que só sabe multar, que não vai atrás de bandido, que tem coisa melhor para fazer, né? Então há que se ter um equilíbrio muito grande para ler isso, para ouvir isso e ter uma argumentação positiva no sentido de evitar colocar em xeque a administração, né? E aí vem uma outra questão também que me veio à mente, que é a questão da educação no trânsito, que é um trabalho que o Detran do DF tem belíssimo, um trabalho muito interessante, que vai até, na verdade, até uma resposta a essas pessoas que falam que o Detran só sabe multar, mas o Detran educa muito com diversas campanhas, né? E até para isso há necessidade de uma atuação consistente, como você vai fazer uma campanha, uma abordagem, né? Sobretudo quando envolve crianças, né? Então, eu creio que também tem todo um trabalho que é realizado de comunicação para preparar os agentes para essas campanhas educativas, né? Sim, as campanhas educativas são, né, o Detran tem 3 pilares, que é a educação, engenharia e policiamento. Então, a educação trabalha juntamente com o policiamento e engenharia de trânsito, e é algo que precisa cada dia mais estar junto à população e nós estamos trabalhando para isso. Então, eu já fui chefe da assessoria de imprensa do Detran por mais de 2 anos, e a essa época nós fizemos campanhas maravilhosas que tiveram aceitação do público de Brasília, assim, eles elogiaram muito as campanhas. A gente fez uma campanha de carnaval que iriam os atores, juntamente com a equipe de educação, para os bares, né, locais de grande consumo de bebida alcoólica, e ali tinha a figura do anjinho e do demônio. Não sei se você lembra dessa campanha. Lembro. Foi uma campanha que viralizou bastante, o pessoal gostou muito, aprovou bastante a campanha. Então, o anjinho dava os conselhos certos ali. Olha, quem é o amigo da vez dessa mesa aqui? Quem que vai poder levar o pessoal em segurança? Se beber, não dirija. De uma forma muito lúdica, na brincadeira ali, né, ganhando o pessoal da mesa, né, a simpatia do pessoal. E o demônio dava conselhos ali. Não vai nessa, não. Pode sair dirigindo, não vai acontecer nada. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Esse é o problema. O ser humano não pensa na única certeza que nós temos dessa vida, Exato. que é a morte. Então, nosso cérebro bloqueia isso para que a gente não viva com esses pensamentos mórbidos, mas realmente assumir a direção do volante, por exemplo, depois de consumir bebida alcoólica ou alguma substância entorpecente, é você dar chance para findar a sua vida ou de outras pessoas, de inocentes, inclusive. Né? Isso que a gente trabalha para que não aconteça, para que tenha segurança no trânsito, para que a família vá e volte para sua casa em segurança, é o que todos queremos. E Joyce, assim, pensando, até porque eu acompanhei um pouco, um tempo atrás, quando eu trabalhava no alto comando, né, assessorando o comando e o suplano geral, um processo que se estabeleceu na Polícia Militar, sobretudo, eu creio que até também muito na época do Coronel Borges, que você mencionou, de valorização da comunicação social da PM. Tanto que hoje a gente tem praticamente um andar inteiro do prédio do Comando Geral da Polícia dedicado
a esse organismo de assessoramento ao comandante-geral, que é o nosso CCS, que tem servido de exemplo para inúmeras instituições policiais no Brasil inteiro. Por quê? Concluiu-se que há necessidade de um investimento no pessoal, treinamento, qualificação, e propiciando meios para que esses servidores possam vender bem a polícia, monitorando, acompanhando todas as notícias, dando respostas em tempo adequado, se utilizando das redes sociais, para que a gente possa fazer o contraponto da manifestação institucional. E a gente teve ganhos enormes, né? Sobretudo quando entendemos a necessidade de uma relação muito próxima dos órgãos de imprensa. A gente sabe que, em sua maioria, porque vende muito bem a notícia falar mal da polícia, temos algumas exceções, mas, de um modo geral, nós somos muito criticados, sobretudo a polícia, né? Então, não adianta a gente ter essa dor no coração e não agir de forma inteligente no sentido de nos aproximar, obviamente, dentro dos critérios técnicos e também sabendo os limites dessa relação, mas nos aproximarmos, tentarmos apresentar o outro lado da história, abrir a instituição para esses profissionais, para eles entenderem, compreenderem a dor. E é interessante, eu entrevistei no COP o Juliano Cartacho, que é um grande amigo, e ele mencionou isso, que inclusive ele também é instrutor, já foi instrutor no curso de comunicação social. Eu posso dizer o que ele é também? Além de jornalista, instrutor de tiro. Instrutor. Foi meu instrutor de tiro. Isso, e conduz também encontro de casais, né, na Igreja Católica. O Juliano Cartacho já manda até um grande abraço. E o Cartacho, ele fez menção a uma experiência que a Polícia Militar fez, que é pegar vários jornalistas, levar para dentro do BOPE e dar um treinamento, colocando capacete, colete, colocando eles em situação de estresse e depois colocando eles para efetuarem disparos de arma de fogo. Então, todos saíram de lá relatando, saindo muito pensando e refletindo sobre a atividade policial de forma muito diferente do que entraram, porque sentiram a dor do que é estar naquela condição de estresse. Então, são medidas como essa de aproximação. E outra coisa, se você não tem nada a esconder, por que você não possibilitar que a imprensa tenha acesso às informações? Então, tem que ser um jogo aberto, até por dever de ofício, né? Transparência, é isso. E aí eu gostaria que você falasse um pouco da experiência do Detran em relação a essa proximidade com os órgãos de imprensa. Primeiro, eu tenho que te consolar, né? Dizer que a Polícia Militar não apanha mais do que o Detran. Da população, acho que não. Aqueles comentários lá sobre matérias que envolvam o policiamento de trânsito, normalmente a gente tem muito comentário negativo, porque o Detran, ele realmente ali está atuando junto à parte do corpo humano. Eu brinco que a parte do corpo né, o bolso, entende? Então, para que a pessoa entenda a importância do Detran, é só tirar o Detran da rua. Tira a fiscalização da rua e o trânsito vai virar um caos. Procure uma vaga quando você precisa. Tá? Então, assim, o trânsito vai virar um caos. Onde estão os agentes? Você lembra do agente de trânsito? Semáforo, né? Queimado. Apagou, né? Num controle semafórico. Sem falar das pessoas embriagadas dirigindo, colocando em risco a vida de inúmeras pessoas, né? Então, quantas mortes? Exatamente. Então, eu brinco dizendo que quando é para fiscalizar a própria pessoa, aí ele não quer o Detran próximo. Mas quando é para fiscalizar aquele outro que está causando algo no trânsito, deu uma fechada, pegou o corredor, né, chutou a porta do carro, a pessoa quer que o agente de trânsito esteja por ali, para visualizar aquilo e para tomar alguma atitude. Então, a população não quer que o agente de trânsito puna a própria pessoa mais que puna o outro que está fazendo o errado. Só que eu estou falando aqui a minoria, tá? Porque a gente já fez essa estatística de quantas pessoas efetivamente são multadas. À época, eu não vou saber aqui agora uma estatística precisa da atualidade, mas era algo em torno de 8%
dos habilitados dentro do Distrito Federal. Essas são as pessoas que são multadas. Veja a estatística que eu estou trazendo. Então, quem reclama normalmente são os infratores contumazes. O restante da população adora o Detran na rua porque nós estamos ali para garantir a segurança do trânsito. Uma viatura parada fazendo um ponto de demonstração, né, que a Polícia Militar e os órgãos de segurança sabem o que é, né, na nossa escala sai PD, ponto de demonstração. Eu já tive que explicar várias vezes, falei, olha pessoal, ali não está um agente público sendo fiscal da natureza. Tem uma estatística por trás que mostrou que naquele local que ele está parado ali, naquele horário, aconteceram acidentes sinistros. Então, o agente de trânsito, a simples presença dele naquele local e naquele horário, comprovadamente inibe o sinistro de acontecer. A nossa missão é preservar vidas. Então, uma viatura parada com 2 agentes e um ponto específico, que é o ponto de demonstração, que é a nossa operação de rotina nas ruas, ela inibe acidentes, inibe mortes. Isso é o nosso objetivo. Então, assim, trabalhar para que a população esteja junto do Detran é algo que nós falamos aqui da educação de trânsito. A questão da comunicação é muito importante, porque o agente de trânsito, o policial militar hoje, ele também não tem aquela imagem. Nenhuma das 2 instituições quer uma imagem truculenta, não tem a imagem truculenta. Então, a imagem hoje desse servidor é um servidor que está aberto a lidar com a população, ele está ali para o servidor de bem. Né? Nós não estamos pensando que no trânsito tem mais bandidos, né, e na população do que pessoas de bem. Nós estamos ali para atuar para as pessoas de bem. Então, a imagem nossa e a postura desse agente do Detran, assim como na Polícia Militar, é um agente acessível, é um agente que sabe conversar. Né? Muitas vezes, numa situação de fiscalização de blitz, a pessoa, como você diz, já chega nervosa, querendo brigar, com 5 pedras na mão. E aí, com uma conversa, muitas vezes, quando você está muito calmo e traz ali uma comunicação mais assertiva, uma linguagem, né, comunicação não violenta, você consegue acalmar aquele cidadão, levando que você está ali realizando o seu trabalho, que ele é muito necessário, que ele compreende também o seu lado, que eu vou fazer tudo para ajudar. Então, assim, na minha experiência de 21 anos de Detran, eu sou mulher, e já atuei tanto de dia na fiscalização quanto à noite. E não é fácil para a mulher. A postura da mulher como autoridade de trânsito, não são todos os homens no Brasil que gostam de ver a mulher nessa situação de poder. De falar, olha, eu preciso da chave do seu carro, o seu carro vai ser retido, né, aqui eu estou te aplicando uma multa. Muitas vezes, nesse meu decorrer dos 21 anos de experiência de trabalho, eu tive dificuldades com relação a isso. Mas com o tanto que eu gosto de trabalhar com comunicação e exercito isso dentro da minha profissão, porque me dá, né, essa possibilidade, os casos em que foi parar em delegacia, eu lembro de 2, para te dizer, em 21 anos. 2. Então, na maioria das vezes, a gente consegue conversar, né, consegue reverter, consegue trazer a população para junto. E esse é o nosso objetivo. Quando você falou de trazer a comunicação social, a importância da comunicação social nas instituições, eu fico triste quando chegam alunos para mim, por exemplo, do mídia, e falam assim, Joyce, eu sou equipe, sou só eu trabalhando na comunicação social. E aí eu falo, é humanamente impossível aquela pessoa desenvolver um trabalho da forma como ela gostaria de trabalhar. Né? Sem equipamentos também adequados, né, profissionais. Porque o Centro de Comunicação da Polícia Militar é o sonho de consumo de todas as instituições. Quem me dera, né? Me chamem para trabalhar lá com vocês um dia. Porque tem equipe, os profissionais estão ali trabalhando nas diversas áreas. Uma comunicação social que funcione, ao meu ver, ela precisa ter um núcleo de atendimento à imprensa, um núcleo de publicidade, um núcleo de cerimonial e um núcleo de mídias sociais. Pelo menos esses 4 núcleos. Como é que uma pessoa só vai tomar conta da comunicação toda? Sim, ela escreve, ela fotografa, ela cobre o evento, ela faz o cerimonial. O chefe da rocha, né? Isso. Já critica, às vezes, dependendo da situação. Entendeu? Ela responde mídia social e é o tempo inteiro, é 24 horas. 24 horas. O meu telefone não parava de tocar, nem de madrugada, eu, assessora de imprensa. Então, eu sei como é que é isso, né? Eu vivi.
Então, quando tem alguém assim de uma administração regional, fala sou eu, há de se ter um olhar para a comunicação social, um olhar da importância da comunicação nas instituições. Trabalhar a comunicação interna, que muitas vezes já está prejudicada. Como é que a comunicação externa vai ser boa se a interna já não está funcionando muito bem? Fazer uma avaliação entre os servidores. Como está funcionando a comunicação? Você fica sabendo do que acontece dentro do seu órgão? É na imprensa ou aqui dentro mesmo você já foi informado? Os servidores estão ali juntos nessa comunicação? Então, tem muito a ser trabalhado. A comunicação ela não pode ser menosprezada, ela precisa ser valorizada. Mas é difícil falar disso também num país em que o profissional de imprensa ele não precisa ter o diploma para exercer a sua função. A gente está falando de valorização da comunicação e tem isso também. Então, são várias questões aí bem importantes. Joyce, quando você estava falando da presença de um ou dois agentes numa viatura em determinado local e o efeito da prevenção de crimes no trânsito obviamente, transgressões administrativas, né, infrações administrativas, ele é elevado. Mas tem uma questão que eu gostaria de relevar aqui e comentar, porque quando esse agente do trânsito, com a viatura, com o rotolite ligado, ele está ali, para além de questões de trânsito, porque a gente sabe que o crime circula pelas vias. São armas, são drogas, né? São pessoas que praticaram, que realizaram práticas ilícitas, veículos furtados, roubados, que estão trafegando pela via. E quando você tem um agente de trânsito fardado com uma viatura, você está garantindo ali que inúmeros outros crimes também não aconteçam. Até a questão de uma vida, que às vezes deixa de ser ceifada, um furto, um roubo, porque o indivíduo viu ali um agente do Estado fardado e com rotolite. Eu sou policial, quando eu estou na via, em qualquer lugar, eu vi um rotolite, eu vi uma viatura do Detran, eu já fico alerta, aqui tem segurança, o cidadão também. Então, a gente precisa entender e compreender que o agente de trânsito ele tem um papel muito importante na segurança pública como um todo. Né? É igual, por exemplo, o Corpo de Bombeiro. A gente acha que o Corpo de Bombeiro só atua na questão de prevenção de incêndios, mas a gente às vezes se esquece de que quando um bombeiro salva, tem uma eficiência emergencial e salva, por exemplo, uma pessoa que poderia ser vítima de homicídio, ele está atuando na redução do número de homicídios e nos números criminais, e tem um impacto na segurança pública, assim como o Detran. E aí eu aproveito o gancho, que eu já falei aqui em uma das entrevistas, que eu não entendo o porquê, até hoje, um agente de trânsito que trabalha fardado, numa viatura caracterizada com rotolite, que pode ser, dependendo de uma situação, o indivíduo está fazendo uma prática criminosa e ele até olha e fala, não, isso é uma viatura policial, sem arma. Né? Até relatei um caso que já aconteceu na PMDF de um capitão nosso que estava trafegando pela via, viu um veículo capotado, as rodas girando, até pressupôs que havia acabado de capotar. Quando ele foi se aproximar da janela para prestar o socorro, era um veículo que tinha sido roubado, o cara efetuou um disparo, a sorte é que o capitão estava com colete. Então, o agente de trânsito ele é colocado, exposto em situação de risco. Então, nada mais lógico do que o agente de trânsito, sobretudo em países, em cidades violentas, ter o porte de arma. Aí vai fazer uma blitz, precisa chamar a polícia para dar apoio. Assim, é uma percepção minha, eu sei que tem muita gente que não pensa igual a mim, mas essa é a visão que eu tenho, porque eu sei da importância e também do papel que tem os nossos colegas, né, da fiscalização de trânsito na segurança pública como um todo, né, Joyce? E, Joyce, eu vou terminar nossa entrevista por aqui. Eu sei que você tem a sua agenda, está inserida aqui no evento, né? E não vou tomar mais seu tempo, mas fico muito honrado em ter aqui uma colega do trânsito, sobretudo uma especialista em oratória,
falando e apaixonada por aquilo que, de certa forma, eu também busco desenvolver, logicamente de forma amadora, não sou formado, né? Os meus objetivos são outros, mas eu me utilizo da comunicação para vender as minhas ideias e, obviamente, levar informação para o meu público. Não, o nosso uniforme é amarelo e preto. Então eu brinco que muitas vezes esse uniforme vira um alvo, porque como você bem falou, nós não temos o porte de arma. O meu concurso foi de 2004 e nós fizemos o curso de formação na Academia de Polícia Civil, tivemos a aula, né? Precisamos passar ali pela prova de tiro, então foi tudo bonitinho, igual os cursos policiais, para que tivesse aptos a utilizar uma arma de fogo. Não utilizamos. Hoje, a única arma que o Detran detém é de menor potencial ofensivo, que é a taser, a arma de choque. Muitas vezes a gente tem problemas e dificuldades. O colega não está morto hoje porque o colete salvou a vida dele numa blitz noturna, em Águas Claras, né? Teve um disparo ali da arma de fogo, ele teve um hematoma enorme, que eu fiquei impressionada, eu nunca tinha visto um hematoma, quando bate no colete, não matou, mas ali machucou bastante. E eu, agora posso falar da minha experiência, em 2023, no dia 2 de setembro de 2023, eu estava fazendo uma blitz na Asa Norte, noturna, quando uma motocicleta evadiu, né? Pediram para ele entrar e segurando o guidão com uma mão e tampando a placa com a outra. Então, alguém que já estava ali querendo cometer algo, né? Pelo menos fugir. Só que ele não só fugiu, ele jogou a moto para cima dos agentes. E uma dessas agentes fui eu. E eu, pelo menos, não fui atropelada, né, de frente, assim, mas caí, quebrei o cotovelo. Ele virou para trás, meus colegas botaram vários apelidos, virei o Curupira, Robocop. Essa então foi você. Saiu muito, né, nos órgãos de imprensa, foi muito comentado. Saiu na mídia. Eu acho que foi até uma operação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública. Foi uma CAISP. Foi uma CAISP. Tinha a presença da Polícia Militar. Exato. Do Corpo uma ação conjunta. É uma ação conjunta. Então, eu tive ali, né, machuquei bastante, tive que ficar muito tempo afastada. Fiquei 3 meses afastada, porque o meu médico falou assim, Joyce, você quer voltar de todo jeito? Eu falei, quero, não aguento ficar em casa, não. Mas voltei para a área administrativa primeiro, não tinha condição ainda de ir para a fiscalização de rua, mas, assim, um transtorno enorme, muita fisioterapia, o meu braço é torto até hoje, dói um pouquinho, e uma pessoa que evadiu de uma blitz. Então, o fato de estarmos desprotegidos ali a pessoa que já tem o ímpeto de querer fazer, né, o mal, ela não respeita aquele agente de trânsito. Por isso que nós hoje precisamos do apoio da Polícia Militar para fazer as nossas operações, né, as blitz são realizadas com o apoio da Polícia Militar, que no passado nem era, porque os agentes no passado tinham, né, um determinado governo deu esse porte distrital para os agentes de trânsito. Então, da época aí dos nossos amigos Fonseca, que você bem deve conhecer, né? Arnaldo, esse pessoal tinha uma segurança maior, tinha o porte de arma, e esse porte de arma caiu. Hoje é só a arma taser, e a gente sofre bastante. As mulheres são os maiores alvos, viu? As mulheres que mais foram atropeladas, mais se machucaram em exercício do trabalho. Então, tem a PEC 37, né, que foi bem votada no Senado e está na Câmara Federal agora, e nós temos bastante esperança que ela vai colocar o agente de trânsito no rol taxativo do artigo 144 da Constituição, como segurança pública. Porque aqui no ILAB foi falado sobre ganhar um minuto. A moça de uma determinada empresa falou que 1 minuto que se ganha na segurança pública são 10 mil vidas. Prestei bastante atenção nessa palestra dela. E a gente não faz 1 minuto a menos na segurança sem o trânsito, você concorda? Claro. Então, o agente de trânsito, quem está trabalhando na rua, para que o semáforo esteja aberto, para que as vias estejam desobstruídas, para que não tenha congestionamento, o agente de trânsito precisa estar presente, valorizado, e o porte de arma é necessário. Excelente. Muito obrigado. E conte sempre com o nosso canal
tá certo? Com as nossas redes sociais. Eu espero te ter novamente em outra entrevista para que a gente possa dar seguimento a esse bom bate-papo, porque a gente precisa muito do seu conhecimento para a gente melhorar a qualidade da comunicação social dos nossos agentes da segurança pública. Muito obrigado, querida. Estou à disposição quando quiser e adorei a nossa conversa. Muito obrigada. Obrigado, Joyce. Esse foi mais um episódio especial do nosso podcast Opinião Segura, aqui diretamente do Centro de Convenções Brasil 21, Brasília, Distrito Federal, no ILAB Segurança 2025, promovido pelo Concesp. Forte abraço a todos e até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Força e honra.